ser achado fiel. Eu quero 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 ser achado fiel.
E qual a beleza que existe. Nós queremos descobrir o que Moisés viu, o que João viu, o que os apóstolos viram, o que Estevão viu quando foi apedrejado. Ah, Jesus, nós queremos te ver. Nós queremos te encontrar, Jesus. E qual a beleza que existe, que eu ainda não vi. E qual a beleza, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda. E qual a beleza, e qual a beleza existe em ti, que eu. E qual a beleza, e que eu. E Cristo é tudo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Oh, aleluia. Cristo, a beleza revelada do. E a como está em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Declare mais forte isso, vamos lá. e a
do Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo pastor Felipe. Eu sei que Deus ele tem uma palavra preparada para os nossos corações. Geralmente não é o que a gente quer ouvir, é o que a gente precisa ouvir. E eu tenho certeza disso, que nós vamos sair daqui mais cheios de Deus, mais famintos por Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, estamos em Tua presença, Senhor, e nós queremos Te louvar e agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, fez e ainda irá fazer em nossas vidas. Aqui está o Teu servo, Pai Santo, qual o Senhor tem usado nesta terra como um instrumento em Tuas mãos. Pai, o Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor continue usando ele, Senhor, nesta noite, como um transmissor para os nossos corações daquilo que nós não queremos, mas o que precisamos ouvir, para que nós possamos sair daqui alimentados de Ti. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, e quem crer, diga amém. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigado, pastor Felipe, por estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Joel, já nos conhecemos há alguns anos, não é? Estou feliz de conhecer mais um pouco do corpo de Cristo. Tenho uma palavra para trazer ao vosso coração. Desde que eu entrei aqui, fiquei aqui discernindo no Senhor como eu traria essa palavra. Não é uma palavra não é uma palavra para inovar algo da vida da nossa igreja, mas é para dar continuidade, para apontar uma continuidade, uma ênfase que acredito ser necessária. Sinto muito em trazer uma palavra de Jesus a partir de Marcos capítulo 12, amém? Eu estou muito feliz porque o Senhor é misericordioso. Tenho tido a oportunidade de viajar para alguns lugares e saber como a igreja ela caminha e persiste por causa da misericórdia e bondade de Jesus. A bondade de Jesus está sobre nós. E essa bondade, mesmo diante das nossas limitações, das nossas incapacidades, dos nossos processos, o Senhor ele trabalha nas nossas vidas. Dentro da igreja há uma diversidade de conhecimento de Deus, de processo. Alguns aqui têm muito tempo de caminhada, outros têm pouco tempo de caminhada. Alguns aqui têm mais profundidade em Deus, outros têm um pouco menos profundidade em Deus. Mas o mesmo pai que corrige o seu filho maduro é o mesmo que segura nas mãos do filho bebê para ele engatinhar e continuar caminhando para o alvo. Então, para mim, é uma palavra que ela funciona de forma geral, mesmo para aquele que está começando, como para aquele que já está caminhando há algum tempo. É uma palavra que eu intitulo como o mandamento zero. Eu gostaria que a gente fizesse uma oração, amém? Espírito Santo, obrigado por estar aqui, obrigado por estar aqui com o pastor Alex, com os meus irmãos da igreja, com o meu filhote. Obrigado, Jesus, pelo pastor Felipe, pelo Joel, pela sua família, pelos irmãos que aqui estão. Espírito Santo, eu quero pedir que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações e às nossas mentes, venha despertar-nos, não somente, Pai, para o lugar de vislumbre de um mover, mas para um lugar de profundo desejo de te conhecer e te obedecer. Senhor, a eternidade está em te conhecer. E nós queremos entrar nesse movimento de eternidade. Nós não queremos somente sair daqui falando a respeito de um bom culto que nós tivemos, mas nós queremos sair daqui transformados para te dar mais culto, para te dar mais louvor, para glorificar mais ao seu nome, para levantar uma bandeira de santificar o seu nome através das nossas vidas. Pai, eu peço despertamento nos nossos corações. Eu peço um despertar generalizado, desde a pessoa que chegou cansada do trabalho, que nesse momento está com sono, até o irmão que está mais enérgico neste lugar. Eu peço um mover, uma mão de despertamento em nossos corações. Nós não viemos para apresentar nada, para mostrar nada uns aos outros. Nós não viemos mostrar
ministrar, sabemos, nós viemos simplesmente buscar mais de Ti, sermos sensíveis à Sua palavra e pelo Seu Espírito Santo sermos moldados à Sua vontade. Pai, sabemos que já é uma alegria, uma vitória estarmos aqui Te adorando, podendo livremente Te servir, Te adorar, engrandecer ao Teu nome, entrar e sair aqui sem sermos percebidos, mas nós queremos mais. Assim como é tema aqui desse culto, nós estamos famintos por mais. E obrigado, Jesus, porque o que a igreja precisa é ter fome de Ti, onde a fome sabemos que o Senhor não desprezará e o Senhor irá saciar. Tu não rejeitas um coração quebrantado. Então, Pai, nós nos colocamos quebrantados diante da Sua presença, disponíveis para ouvir a Sua voz, sermos ministrados, não com uma palavra meramente informativa ou intelectual, mas pelo Seu Espírito Santo. Nós aceitamos o corte da espada que está saindo da Sua boca. Nós queremos ser feridos por um lugar de entendimento e profundidade da Sua vontade. Nós queremos ser despertados a cumprir os anseios do Seu coração. Em nome de Jesus eu Te peço, usa-me mais uma vez pela Sua misericórdia nessa mensagem, Pai, que eu vou trazer aos meus irmãos, em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus, Ele tem anseios profundos no seu coração. Então, há categorias de vontades de Deus para a sua criação, para os seus filhos. Por exemplo, quando nós lemos Provérbios capítulo 6, nós vemos que há pecados que Deus odeia e há pecados que Deus abomina. Então, dentro da realidade do ser de Deus, existe um conjunto de atributos e de identidade que faz com que Deus ame mais algumas coisas. Não é que Deus ele tem preferidos, mas Deus tem preferências, né? Por exemplo, em Provérbios 6 nós vemos que Deus abomina, por exemplo, irmãos que criam discórdia entre irmãos. Então Deus abomina divisão. Deus odeia assassinato, Deus odeia mentira, Deus odeia roubo, mas o que Deus abomina é divisão entre irmãos. Isso é muito interessante porque, do ponto de vista terreno, nós diríamos o que há de pior, né, do que assassinato, o que há de pior do que mentira, e no coração de Deus existe uma expressão conforme a sua própria identidade trinitária. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito, ou seja, Deus é uma família, e a unidade que Ele exige da sua criação é, na verdade, a expressão do seu próprio caráter, do seu próprio ser. Unidade não é o que Deus inventou para a humanidade. Unidade é aquilo que acontece na pessoa de Deus. Deus é uma família, né? Então, quando Deus ele pede unidade, Ele pede aquilo que representa os mais profundos anseios do seu coração, porque representa a sua identidade. Então, há um conjunto de desejos de Deus que são profundamente necessários segundo a sua palavra. Deus, Ele exige coisas específicas para o seu povo. Isso é muito importante, porque quando a gente fala sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, a gente não pode colocar tudo aquilo que desejamos da parte de Deus como assim, na mesma categoria. Ou seja, eu tenho certeza que Deus, Ele quer prosperar alguns de nós, mas eu também tenho certeza que há coisas muito mais profundas da vontade de Deus no seu coração do que simplesmente te dar abundância financeira. E eu tenho a convicção de que alguns aqui não receberam a abundância financeira que tanto desejam, por mais que dizimem e por mais que ofertem. Às vezes a propósito de Deus que transcende as nossas próprias vontades, né? Todos nós sabemos que Deus não é um banqueiro de troca, onde a gente faz uma coisa e pelo mérito das nossas obras Deus vai e faz exatamente o que a gente deseja. Às vezes não, às vezes o processo de Deus é nos levar, como temos cantado, para compreender o seu coração, não para que as nossas vontades sejam feitas, mas para que as nossas vontades sejam transformadas na medida do conhecimento da sua vontade. Então, uma das coisas que a gente tem que se perguntar a respeito de Deus é: quais são as vontades de Deus primárias? Quais são os anseios estruturais do coração de Deus? Deus, e seja maduro para ouvir isso, amém? Deus não é uma meretriz para que usemos o seu corpo
desejo de aliança. Dentro da sua aliança, o desejo de Deus é provocar em nós um relacionamento em que nós ouçamos aquilo que Ele tem a dizer. Um dos elementos fundamentais da vontade de Deus é provocar em nós uma paixão ardente de ouvir o que Ele tem a dizer. Em Marcos capítulo 12, se você puder abrir comigo, enquanto você abre, deixa eu falar muito interessante. O povo de Israel, os hebreus, eles saem do Egito, eles saem, infelizmente, ainda que preservassem uma crença em Deus, e ainda que tivessem visto imensas maravilhas, o povo preservou uma necessidade demasiadamente substancial na sua fé. Então, quando Moisés ele se silencia no deserto para ir ao monte, para que Deus falasse a sua vontade, o povo não conseguiu permanecer no silêncio de Moisés e de Deus. Então, para satisfazer aos seus anseios pessoais, mesmo depois de terem visto o mar se abrir, terem visto os sinais do Egito, o povo decidiu voltar a buscar o Deus substancial do Egito. Eles levantam um bezerro de ouro, então eles fazem barulho, tocam trombeta, se esforçam para que de alguma maneira eles entrem em um lugar de sentimento, expressividade, onde moldem os seus anseios, os seus sentimentos. Há um sentimento, por mais que seja superficial, por mais que seja ilusório, ele cria a ilusão de que algo de fato está acontecendo de modo espiritual, que irá nos proteger, por exemplo, da fome. Então, por que um bezerro de ouro? Porque eles tinham medo de morrer de fome. Então, eles levantam um Deus de ouro que representa o anseio mais profundo do seu coração. Eles estavam famintos, mas não da palavra. Então, eles fizeram barulho. De certa maneira, se você comparar, se eu pudesse olhar para isso de forma teatral, eu dizia que artisticamente o povo fazia barulho para não ouvir. O povo falava muito, o povo se mutilava, o povo sacrificava outros deuses, porque eles não estavam suportando o fato de ter que esperar e ter que ouvir as palavras de Deus. É tão sério isso, que quando Deus revela os mandamentos a Moisés, em manifestação de fogo e glória e poder no monte, o povo temeu as palavras de Deus. Aquilo que Deus fala com você, nunca foi o desejo de Deus somente falar a um homem como um elemento profético exclusivo, ainda que a gente crê em lideranças e instrumentos exclusivos para a congregação. O desejo de Deus sempre foi falar e habitar nos corações. Então é o povo que pede não fale Deus conosco. O mesmo povo que está abrindo sua boca para desejar e clamar e gritar a favor de outros deuses. Então, Deus quer ser ouvido. Esse Deus que é relacional, assim como um pai, que o seu íntimo desejo, na medida que o seu filho cresce, é obedecer aos seus desejos, porque ele sabe que os seus desejos são bons, ele sabe que a sua vontade é de proteção e direção para o seu filho. Deus, ele se ira contra um povo que é rebelde. E a rebeldia do povo de Israel não era uma rebeldia por falta de evidências, por falta de experiências, por falta de promessas. Por exemplo, quando você abre Hebreus, abre aí antes de você ler Marcos capítulo 12, quando você abre Hebreus no capítulo 2, olha isso aqui que interessante. Hebreus, no capítulo 3, desculpa, verso 7. Querido, Hebreus é muito importante porque Hebreus ele vai usar muitas referências da antiga aliança para nos explicar a graça. Só que ele trazendo a experiência da antiga aliança, ele está continuando
a falar a respeito da essência do coração de Deus. O Deus da antiga aliança é o mesmo Deus da nova. E há uma essência que permanece. Era Jesus ali. Há uma progressividade da revelação de Deus, mas há um coração de Deus que nunca mudou. Então o autor de Hebreus, ele pega na experiência da antiga aliança e ele explica o desejo profundo do coração de Deus e ele exalta o problema do povo de Israel, que é o mesmo problema, às vezes, do povo da nova aliança. Olha o que ele diz. Estão entendendo? Olha só, Hebreus capítulo 3, a partir do verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram. Olha só que interessante. Não foi o povo de Israel que foi tentado, mas foi o povo de Israel que tentou a Deus, enquanto diante dos sinais e maravilhas não ouviam a voz de Deus. Sinais e maravilhas, poder manifesto de Deus, são pontes para provocar a nossa fé a ouvir a palavra de Deus. Há uma coisa que Deus quer fazer na terra, que é pregar a sua palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E querido, eu tenho visto muita gente sendo curada de enfermidades. Tenho visto muita gente ser liberta de demônios. Mas eu percebo que no coração de Deus há um desejo ainda mais profundo da liberdade que vem por conhecer a Deus. Há um reino futuro sem dor, sem choro, sem doença, sem maldade, sem pedofilia, sem a corrupção. E nós esperamos essa redenção. E assim Deus tão bom que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele derrama a sua presença manifesta para que a gente testifique que Deus está entre nós, que Ele nos faz fluir em dons espirituais. Mas toda essa movimentação de poder e sinais de glória tem em seu coração um desejo profundo que é: eu estou criando pontes para que meu povo ouça a minha voz. Eu digo assim, olha, não endureçais. Está na versão King James, né? Você está usando Hollywood? É Hollywood? É. Coloca a versão ARC, se você tiver. Assim eu leio ali, os irmãos leem comigo. Mas olha só, portanto, como diz o Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Eles viram as obras de Deus por 40 anos. Não houve falta de evidência. Só que Deus está dizendo: vocês estão endurecendo o meu coração, a minha voz. Porque o maná é evidência, é provisão. O maná é uma necessidade fisiológica, onde Deus, pelo seu poder, Ele também supre. Só que o maná são demais coisas comparado àquilo que Deus quer fazer em nós. E Deus, Ele faz e cria a partir da sua palavra. Foi pela sua palavra que os mundos foram criados. E Deus tem o desejo de que ouça a sua voz. Olha o que eu estou dizendo. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Eles conheceram o poder, mas o caminho não. Por isso que eles ficaram rondando durante 40 anos aquilo que poderia ser um caminho de semanas. Porque os seus caminhos são as direções que Deus dá. O caminho do deserto para a Nova Canaã é um caminho que expressa uma direção terrena. Agora, o que Deus está dizendo através do autor de Hebreus é que é um tipo de caminho que não é simplesmente terreno, que não é simplesmente estar em um lugar de culto, que não é simplesmente fazer um culto com um tema, mas é ter o coração disponível para ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Então o projeto de Deus não é só te aproximar
de uma igreja. Assim como João escreve a carta à igreja de Éfeso, João escreve uma carta à igreja de Esmirna, João escreve uma carta à igreja de Tiatira, de Sardes, de Laodiceia, 7 cartas, escritas às 7 igrejas em Apocalipse capítulo 2 e 3. Só que em todas elas há uma ênfase, que é: quem tem ouvidos, ouça. Então, na equação de Deus, não basta você pertencer a um lugar propício, mas é você tornar o seu coração propício à sua voz. Nós precisamos saber se dentro do enquadro da nossa crença, da nossa membresia, da nossa aliança local, nós estamos de fato tendo uma aliança de prestar ouvidos àquilo que Deus tem. É um caminho, como eu disse. Eu não estou pregando algo para começar nessa igreja. Eu estou pregando algo que eu acredito que vocês estão caminhando. Então eu vim aqui só para dar um empurrão maior a um desejo mais profundo e uma busca mais intensa pela voz de Deus. Eu queria fazer uma experiência para você. Feche seus olhos. E eu vou dar um tema para os irmãos que estão à minha esquerda. Eu vou dar um tema para os irmãos que estão à minha direita. O tema, você não precisa responder em voz alta, mas esse é o exercício que a gente tem que fazer. À minha esquerda, eu queria que você pensasse em louvor e adoração agora. Eu queria que, mesmo não sabendo de cor o texto bíblico, eu queria que você se lembrasse de 3 versículos bíblicos primários que definem para você a respeito do que é louvor e adoração. Eu queria que os irmãos à minha direita, pensando em igreja local, eu queria que vocês refletissem a respeito de 3 versículos bíblicos que vocês se lembram. Não precisa saber de cor, mas pelo menos a temática do que, segundo a Escritura, nós podemos definir como igreja local. Agora eu queria que você abrisse os olhos de novo. Eu não estou querendo te humilhar, mas eu estou querendo te revelar uma coisa a respeito da nossa crença. Muitos de nós, por mais tempo que estejamos na igreja, mais tempo que estejamos passando, vivendo as experiências do poder de Deus, muitos de nós ainda não definimos a nossa crença a partir de Alguns de nós estamos debaixo de um lugar de misericórdia, onde Deus, pelo seu amor, nos conduz e nos protege. Não estou falando de salvação, mas estou falando de maturidade. E maturidade é você chegar a um lugar de profundidade onde aquilo que você crê está baseado naquilo que você lê. Paulo diz assim em 1 Coríntios: não se vão além daquilo que está escrito. E não é que a palavra é um entrave para a espiritualidade, muito pelo contrário, a palavra é um portal para a vida sobrenatural. Só que a palavra é um legislador para que a gente chame sobrenatural aquilo que de fato é sobrenatural. Se eu me perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a igreja, eu preciso entender isso a partir daquilo que Deus já disse. Neemias e Esdras vão orar juntamente com o povo após a reconstrução dos muros. E Neemias vai dizer uma coisa no capítulo 8 e 9 muito poderoso. Ele vai dizer: diz assim: Senhor, tu nos tiraste com forte mão do Egito e nos deste com suas mãos fortes sinais e maravilhas. Porém nós não atendemos, não ligamos para os seus estatutos. Endurecemos o nosso coração para a sua voz. Estevão, quando ele prega no capítulo 7, uma das pregações mais compostas do Novo Testamento, ele vai apontar o dedo para os escribas e fariseus e saduceus do templo. Ele vai dizer assim: vocês, incircuncisos de coração e de vida. Deus quer falar. Quando nós pedimos: Senhor, derrame sua presença, a pergunta que Deus faz da sua palavra é: ao ponto em que vocês me usam?
se nós só queremos uma experiência para juntar a nossa cartela de experiências, o bezerro de ouro basta. Mas se nós queremos obedecer a Jesus, a gente Quando Pedro responde isso, Jesus sorri, o Espírito Santo se alegra. A palavra é: Senhor, para quem iremos nós? O que Pedro está dizendo é: eu não vou para mais nenhum outro lugar. O que Pedro está dizendo é: tu és o meu bom pastor, eu não ouço a voz, eu ouço a sua voz. É exclusivo. João capítulo 17, enquanto Jesus está gritando os anseios no seu coração enquanto ora, Jesus orando a Deus, gritando, ele continua insistindo de que a vida eterna é conhecer a Deus como o único e verdadeiro Deus. Ou seja, a vida e conhecimento com Deus é relacionamento. A vida de relacionamento com Deus, o que Deus deseja para nós é entrarmos em um lugar em que nos relacionando com Ele, tornamos as suas palavras cada vez mais exclusivas. O que é um crente maduro? Um crente maduro é aquele que já definiu a sua sexualidade, o seu casamento, a sua vida profissional, a sua vida de culto, a sua vida nas temáticas eclesiológicas de igreja, a partir do que Deus diz. Maturidade é quem aplica na sua vida os mandamentos. Marcos capítulo 12. Há uma pergunta, talvez das mais importantes do Novo Testamento, sendo feita por um escriba. O escriba se aproxima dele no verso 28, diz: aproximando-se dele dos escribas, que os tinham ouvido disputar e sabendo que lhes responderam bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Escriba,
Essa pergunta é a pergunta mais importante para quem entende que a vida com Deus tem continuidade, né? Tá bom, o Senhor é Deus, você é o Messias esperado, você é o desejado das nações, você apareceu e agora você está caminhando para um lugar de redenção a todas as nações. A pergunta é, depois disso, o que o Senhor quer que a gente faça? Qual é a sua vontade para nós? Eu gosto de Marcos capítulo 12, para mim é a narrativa mais completa dos mandamentos, porque Jesus, quando ele vai responder, ele não começa falando diretamente do primeiro mandamento e do segundo. Pelo menos se amar a Deus sobre todas as coisas. Ele começa recitando o Shema, que é Deuteronômio 6, que é um dos textos mais repetidos nas orações judaicas. Olha o que Jesus vai responder. Olha só. Qual é o mais importante? O verso seguinte, o verso 29. A Bíblia diz assim: esclareceu Jesus, o mais importante de todos os mandamentos é este. Código de quê? Olha, Israel, o Senhor é teu Deus. Código de quê? E aí ele começa falando sobre os mandamentos. Por que ele faz isso? Porque Deus sabe que a possibilidade de amá-lo sobre todas as coisas e continuar amando ao próximo como a mim mesmo depende se eu estou disponível para ouvir o que ele tem a dizer. A pergunta é, estamos ouvindo Deus? Estamos ouvindo Jesus? Estamos lendo a sua palavra? Ler Bíblia não é coisa de pastor, é coisa de crente. Conhecer a sua palavra não é coisa de mestre, é coisa de crente. Talvez nós sabemos dar boas canções. Talvez nós sabemos ter uma boa dinâmica de culto. Talvez nós sabemos ser crentes litúrgicos. A pergunta é, quanto de Bíblia nós estamos buscando? Quanto da palavra de Deus nós estamos dedicados a conhecer? Eu não estou dizendo que Deus se agrada quando nos tornamos intelectuais. Não é sobre intelectualidade. É sobre chegar na condição de um pescador galileu em que ele diz, eu não vou ouvir mais ninguém. Eu não vou para nenhum lugar mais. O desejo de Deus é que nós possamos caminhar no lugar de ouvir a sua palavra. Lucas 24, Jesus ressuscitado aparece a dois discípulos mais distantes. Eles estavam caminhando no caminho contrário de Jerusalém, em direção a Emaús. Todos nós conhecemos a canção. Quem é esse que vem? Sabe o que é interessante? Jesus, ouvindo eles dizendo que o Messias que eles achavam que seria morrido, agora não sabemos o que está acontecendo. Algumas mulheres disseram que ele ressuscitou. E aí Jesus fala, ó geração difícil, até quando vocês não vão compreender? E aí diz assim, então Jesus começando pela boca, ele expunha tudo que se achava dele. Aí você pensa, cara, se fosse somente uma questão de evidenciar poder, eles não precisavam pregar de jogo vinho. Eles simplesmente mostravam um milagre. E as pessoas criam. Só que é interessante que quando Jesus se assenta à mesa com eles e ele parte o pão, os olhos se abrem, eles olham para o outro e eles dizem uma coisa muito interessante. Porventura não ardia o nosso coração enquanto ele nos expõe as Escrituras. Jesus tem um compromisso com as Escrituras. Em Mateus 22, certos seus chegam para eles perguntando a respeito da ressurreição. E Jesus diz para eles, vocês erram, não conhecendo as Escrituras. Tem o poder de Deus. Filipe, o evangelista, em Atos, depois da perseguição, ele sai de Jerusalém e começa a pregar. E o Espírito diz, vai ter a banda do sul e você vai encontrar alguém que está a caminho. E aí, Filipe é levado. E sabe o que Filipe encontra nesse homem, com sua carroça? Alguém com Isaías 53 aberto.
onde o Espírito Santo, movido pelo seu desejo de revelar a sua voz, numa escritura aberta, ele usa Filipe para explicar a respeito da salvação. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então nós vemos, a palavra, ela evita a manifestação, ela elimina o desejo. Nós não podemos ter desejo de glória. Não, claro que nós precisamos ter desejo de glória. Claro que nós precisamos ter desejo do poder de Deus, inclusive para quebrantar os nossos corações, para que possamos estar dispostos a ouvir a sua palavra. Mas deixa eu falar uma coisa a respeito de um ciclo profético e sobrenatural que dá continuidade. Também é motivo de derramar de Deus quando pessoas elas preservam o que ele diz. Então, disciplina espiritual não é somente orar para que a glória se manifeste, mas é conhecê-lo para que a glória se manifeste. Deus quer pregar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E Deus se manifesta em poder e glória para aqueles que têm algo a dizer a respeito do que ouvir. Abra João capítulo 14, verso 21. João capítulo 14, verso 21 vai nos dizer assim: aquele que Deus nos mandamentos guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei. Aleluia! Em que glória? Ouça. Olha o verso 23. Olha o que ele vai dizer. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele. Quem quer a gente vai pregador muito famoso disse uma vez: pastor, eu quero ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Mas eu quero ouvir a voz de Deus mais forte. Leia a Bíblia gritando. Não é que o Espírito Santo ele não se relacione com o seu povo nos dando discernimento, mas o Espírito Santo ele tem o desejo de revelar aquilo que ele já deu discernimento, aquilo que ele já revelou. O homem fiel, como nós cantamos, é um homem que obedece a sua palavra. Sabe o que Jesus diz em João capítulo 14, que é muito contraditório com uma perspectiva social e relacional humana? Ele diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Deus quer mandar. E é o único ser que na terra é capaz de querer mandar de forma absoluta, querendo fazer isso de forma boa e feita. Se o pessoal, se alguém de alguém da guitarra ou do teclado, gostaria que a gente pressionar um pouco os joelhos, se você permitir. Se não tem que falar, nós somos um noivo difícil. Nós estamos desejosos que o amado vem saltando pelos montes e chega. Nós não queremos somente. Ouça isso aqui. Nós não queremos somente sentir bem-estar. Nós estamos com o vinho em nossos ouvidos. Nós estamos perfumados. A nossa cama está coberta de rosas. E a gente está procurando o nosso lar. Nós queremos intimidade. Volta a bateria. Por favor, não venha para a igreja fazer barulho. Se você não quer ouvir a voz de Deus, sabe?
entre no passo do Espírito Santo e obedeça. Jeremias capítulo 18 diz: Jeremias, vinde à casa do meu rei, e eu lá eu te farei ouvir essa nossa palavra. Aleluia! O que isso tem a ver com luz? O tema de hoje é luz. Lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos. Aleluia! Cadê a câmera dele? Há uns tempos atrás, eu consagrei um diácono lá na igreja. Ele se chama Léo. Biblicamente, o diácono ele não precisa ser apto para ensinar, mas ele precisa guardar o mistério, o respeito à fé. E ele chegou para mim e disse: Felipe, eu não sei pregar. Você está me considerando diácono, mas eu não sou tão profundo assim como você na Bíblia. Você disse uma coisa para ele, uma das coisas que me inspira os homens daquela casa. Que eu falei para ele assim: Léo, talvez você não sabe tudo, mas tudo que você sabe, você se às vezes, querido, não tem a ver com você se sentir culpado por não saber os textos de prova. Mas aqueles que ouvem são aqueles que diante de mim sabem que estão sendo. São aqueles que estão essa canção que nós temos no final, o qual talvez nós precisávamos cantar também com a beleza que Deus onde seja um lugar santo, assim como no tabernáculo de Moisés, quando você entra no lugar santo, saturado das coisas de Deus, onde você tem que tirar a sandália dos seus pés, onde esse lugar é santíssimo, você entra no lugar onde Deus fala, onde a resposta do trono. Há uns tempos atrás eu visitei Moçambique e eu preguei numa igreja muito simples, assim, no interior da cidade de Maputo. E havia muitas pessoas se manifestando, endemoniadas. Só que havia uma pessoa que já havia, eu tinha orado por ela, tinha se manifestado, mas no final do culto ela me procurou de novo, ela não estava ali perto. E aí ela falou: pastor, será que você pode orar por mim de novo? Como tinha acabado, a gente estava na porta da igreja. Eu disse: irmã, deixa eu te fazer uma pergunta, você tem uma Bíblia? Ela disse assim: não tenho. Você tem sua Bíblia? E ela: não. Aí eu disse: você tem que ler a palavra, as palavras ela acreditou. E aí eu entendi quando Jesus diz a sua palavra: conhecereis a verdade nos libertará. Querido, libertação acontece com um coração forte. Há coisas que você não vence repreender em nome de Jesus somente. Há coisas que você vence quando você é repreendido por Jesus daquilo que você não vence. Há um Luz, acende. isso acontece quando muda o coração diante da palavra. E é por isso que Ezequiel prega isso: dizeis que não dias e que quebrarei corações de pedra, transformarei corações de carne e vos farei ouvir os meus e gravarei os meus estatutos em vossos corações, vos purificarei de ídolos, vos livrarei com alta pura. Corações quebrantados não são somente aqueles que expressam um grande louvor. Isso faz parte, é importante. Nós precisamos continuar assim, mas que tem profundidade nos desígnios de Deus. Hoje nós oramos em línguas, mas não estamos dispostos a ouvir as palavras. E por causa disso, às vezes, mesmo orando em línguas estranhas, continuamos estranhos com as nossas línguas, quando não tem, porque não estamos obedecendo a sua vontade. Eu preciso saber quais são os valores centrais da oração de Deus. Eu preciso saber o que agrada a Jesus.
mas fome e sede da minha palavra. Jesus, dá-nos uma fome da sua palavra, enquanto podemos ouvir, enquanto uma Bíblia que está aberta e não somos perseguidos por isso. Molde o nosso coração a assumirmos uma postura não somente litúrgica, mas íntegra, em que os nossos corações dizem: para onde iremos nós, se só por três palavras? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. E assim, Pai, nós te pedimos que te ouvir como única voz, primeira voz. Nós abandonamos agora os bloqueios que estão definindo a nossa perspectiva profissional. Nós estamos abandonando agora as pessoas que não te conhecem, que estão definindo a nossa sexualidade. Senhor Jesus, fale os teus servos, da sua voz os montes derretam os nossos corações. Nós seremos um povo apaixonado pela sua palavra. Nós seremos um povo que vai amadurecer, porque não vai somente fingir no ambiente, não vai somente simular, não vai somente conhecer o superficial, leva-nos águas profundas, voz de muitas águas, cerca os nossos planos, cerca meus lances, cerca a verdade em nossos corações, voz da verdade nos atinge, a nossa espada, o nosso coração, corte Jesus. Oh, aleluia! Quebre a nossa soberba, Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Não queremos ser necios de entendimento. Nós não somos tão bons assim. Jesus, nos faça humildes diante da sua palavra. Os nossos filhos precisam da instrução da sua palavra. Os nossos liderados precisam ser aconselhados partindo da sua palavra. A nossa igreja, a igreja de Portugal, precisa de homens bíblicos. Aleluia! Livre os nossos púlpitos, Jesus, de homens superficiais, que relativizam, que estão imitando palavras dos outros, que estão copiando o Reels do Instagram. Coloque em nossos corações as suas palavras, coloque no nosso interior, dá-nos a cor que te representa. Aleluia! Aleluia! Firmados no fundamento dos apóstolos e profetas. Aleluia! Tu és bendito, aleluia! Tu és santo! Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Deus, tu és santo, tu és maravilhoso, Jesus, nós te louvamos! Aleluia! Só quero você, Deus, palavras de vida eterna, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Então a vida vai se esconder, porque ouvi uma voz do Senhor soar atrás de mim. Nós não nos esconderemos na sua voz, Jesus. Nós queremos a sua voz. Nós queremos a sua voz. Fale conosco. Fale. Fale. Olha,
trabalha através do seu filho. Tu falas, Jesus. Na antiguidade, tu falaste de muitas maneiras aos pais dos profetas, mas só continuas falando da vida. Filho de Deus. Eu queria chamar os amigos a orar aqui na frente para um tempo de quebrantamento e de discernimento da voz de Deus. Deve na frente de Deus conseguir seguir essa oração. E aqui eu quero orar com você. Pode vir, mas termina comigo. Não é repetir mais do que isso aqui na frente, mas é em humildade e Senhor, eu preciso da sua voz. Senhor, quero viver de acordo com a sua vontade. Tá pelinando aqui. Deixa aqui. Já vai? Eu amo Chaves. Declarei o Espírito Santo. Declarei o Deus. Ai, Chaves. Teu coração está mais alto.
Nome de Jesus. Olhos meus de sentir a tua presença, foi
Aleluia.
Glória a Deus. Maravilhoso, Senhor. Amém? Vocês estão acordados ainda? Amém. A palavra que o pastor trouxe. Cara, eu estava ali atrás, eles achando que eu estava conversando, eu estava lendo. Porque aquilo que o senhor estava falando, Deus estava me mostrando na mente como se fosse um filme. Eu falei, Deus, quanto tempo eu não tenho isso? Quanto tempo eu não estou vendo algo que o senhor revelou na hora, assim, mostrando na hora? E ele me falava que ainda havia a palavra, eu vou trazer a palavra de oferta. Cara, está aqui o Gabriel Pilato, não sei como é que chama. Se você trouxe uma oferta, seu dízimo, deixa aqui. Porque a gente tem que manter essa obra. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas é um ato de fidelidade, de honra nossa. De trazer as nossas ofertas e os nossos dízimos. Porém, enquanto eu estava ali, eu fiquei à tarde meditando sobre a palavra de Elias, quando ele sai de uma cidade para outra, encontra uma viúva com o último alimento que ela tinha para ele, o filho, ele pede para ela esse alimento. E eu vi ali, cara, começou a passar o filme da história de Elias na minha mente, e Deus falava ao meu coração, o Espírito Santo falava assim: ainda tem Elias, que está segurando a capa aqui. Quando Elias quando ele subiu aos céus, a capa dele ficou. Todo o conhecimento, o ministério, o seu cargo, cara, isso não vai subir. Nada sobe, nada. O que vai subir é o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, que se entrega a cada dia. A oferta, que eu até falei com o Joel, cara, eu não sei falar sobre oferta. E na hora que eu falei com ele, Deus falou: mas o Senhor me oferta todos os dias. O seu tempo, a sua adoração, o seu louvor, a sua gratidão. E nesse momento eu não quero. Você vai fazer sua oferta aqui em nome de Jesus, aí senão eu vou liberar os cariocas que estão ali atrás assim, eles vão pegar. Mas eu te convido. O que você viveu nesse culto não vai ficar nesse culto somente. Você vai levar para a tua casa, você vai levar para a tua família, você vai levar para aquelas que não puderam estar aqui hoje. E algo muito maior vai vir sobre as nossas vidas. Porque nós estamos aqui entregando honra e glória àquele que vive, àquele que reina, aquele que é soberano e infinito em seu poder e glória e misericórdia. Não é meus 50 euros, meus 10 euros, meus 10 cêntimos, meu 1 cêntimo. Não é isso que importa para ele. Isso que importa é para as finanças da igreja, porque se a gente não pagar, corta a luz. Vocês gostam de ouvir um som bom em todo lugar, não é? O Joel, quem não gosta de ouvir o Joel cantar? O Joel é caro para estar aqui cantando. Brincadeira. Muito joelho. Mas o que eu quero falar para vocês, não perca a essência. Porque a essência sempre foi e sempre será Ele. Porque tudo vem dele, tudo é para Ele. A gente é pó, cara. Nosso tempo nessa terra é muito limitado. E o que você tem feito? Será que você tem olhado o teu irmão, estendido as mãos para ele? Porque às vezes existe a sua oferta. Uma pessoa pode estar do seu lado e falar: pô, eu sou pastor, mas eu já não prego. Eu sou levita, mas eu já não canto. Não que a gente tem que viver disso, nunca, esqueça, porque isso fica. E tudo aquilo que fica, tudo aquilo que não vai subir, e nós gastamos o nosso tempo, nós estamos perdendo o tempo. Porém, aquilo que sobe, que a nossa adoração é uma alma
que a gente convida, que a gente traz. É uma alma que às vezes está do nosso lado no dia a dia, a gente não sabe como é que está. É o amor dele que tem que se espelhar nas suas atitudes, no seu abraço, no seu conhecer, no seu falar. E que nós venhamos viver a Cristo, não só apenas de conhecer, não apenas de ouvir falar. Temos que ouvir, como o pastor falou, e temos que guardar a tábua dos nossos corações. Porque assim, quando nós guardarmos aqui, cara, a palavra vem na sua mente. E vai chegar um tempo que nós não poderemos andar com a nossa vida. Vai chegar um tempo que as perseguições serão tão grandes. E aí, o que você vai falar? O Senhor é meu pastor e nada me faltará? Amém, glória a Deus, se for isso, se houver isso. Porque Ele nunca irá faltar. E nós faltamos em tudo com Ele. Nós faltamos em tudo. Nós temos todos os motivos para sermos gratos a eles, e nós olhamos para o quê? Para a nossa carne, para o nosso tempo, para as nossas adversidades, e escolhemos não servir, não fazer e não fazer o ID, que foi o que Ele nos ordenou. E nessa noite eu te convido, você for trazer sua oferta, mas que você vá para a sua casa, você vai para o seu lar, cara, despeça da sua casa, tira tudo. O nosso conhecimento não vai subir, cara. O nosso conhecimento é para testificar a fé dos nossos irmãos. Porque tem gente precisando, a alma sedenta de ouvir a palavra. A palavra como o pastor pregou, é a terceira vez que o primeiro pastor pregando. Cara, é uma palavra calma, tranquila, que você viaja, você fica assistindo como se fosse um filme. E isso é muito bom. E você pode ter isso. Você vive isso. Você é um testemunho vivo que anda por todas essas ruas de Portugal. E sempre vai ter alguém te observando, suas atitudes, o seu testemunho. Amém? Quero te convidar a colocar de pé. Os meninos, não sei se vão tocar, se vão cantar. Você vai cantar e depois a gente ora, né? Senhor Jesus, abençoe, meu Pai querido, a cada oferta, Senhor Jesus Cristo. Abençoe a cada dízimo que será entregue na tua casa nesta noite, Pai. Porém, meu Pai, te peço que o Senhor abençoe a cada coração, esteja em cada vida, Senhor Jesus Cristo. Que a maior oferta de louvor e adoração que podemos entregar a Ti são a nossa vida, é o nosso querer, é o nosso falar, é o nosso caminhar, Senhor Jesus Cristo. Leva-nos, meu Pai querido, na tua santa paz, e que tenhamos um fim de semana cheio da tua glória e presença, Senhor. Esteja nos abençoando, Senhor Jesus Cristo. Em teu nome, Pai, eu oro e agradeço, Senhor Jesus. Amém. Aqueles que ainda vão ofertar, pode vir.